22 de dezembro de 2020, hoje é terça-feira da quarta semana do tempo do Advento. Muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, que alegria nos encontrarmos toda manhã para refletirmos a liturgia da igreja. Hoje a liturgia nos traz o texto de Lucas, capítulo 1, versículos do 46 ao 56. É o famoso hino do Magnificat. Depois de Isabel pronunciar aquela frase tão conhecida para Nossa Senhora, na ocasião da visita de Maria: bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. O texto da Bíblia diz que depois dessa frase, Maria disse, repleta da presença do Espírito: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Alegria. Maria estava gerando a vida, estava gerando aquele que traria salvação para todo o gênero humano. Por isso, era motivo de bendizer a Deus, de agradecer a Deus, de exultar na presença do Espírito. Meus irmãos, minhas irmãs, diante da presença de Deus em nossa vida, em tantos modos Deus tem entrado e participado de nossa vida. O nosso sentimento de gratidão, de exultação, sentimento de aquele vibrar espiritual, isso deve ser presente em nossa vida, em nosso íntimo, e deve ser manifesto às pessoas. A alegria por gerar Cristo, a alegria por portar a presença de Deus, mesmo em meio às dificuldades da vida, mesmo em meio aos desafios, aos probleminhas que acabam surgindo, aos desafios de enfermidades, desempregos, desafios financeiros e tantos outros problemas que vão surgindo. Nós devemos, como Maria, exultar de alegria, para assim alegrarmos também o coração de Deus. O texto da Bíblia, meus irmãos, no Evangelho de hoje nos diz que porque Deus olhou para a humildade de sua serva, o que de fato sensibilizou o coração de Deus, fez com que Deus de fato se apaixonasse por aquela mulher, foi a sua humildade, um coração dócil, capaz de estar atento aos sinais de Deus na vida, um coração obediente, humilde. Mesmo não compreendendo muito o que estava acontecendo, ela disse sim a Deus, ao projeto de Deus. Um coração humilde, desprendido dos seus sonhos, a ponto de deixá-los para assumir os sonhos que Deus tinha para ela e para a humanidade por meio dela. O maior exemplo de humildade que nós podemos contemplar, a figura de Maria. Ele olhou para a humildade de sua serva. Por isso o texto da Bíblia vai dizer assim, olha, por isso desde agora, doravante, todas as gerações a chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em seu favor. Olha, o texto nos sugere, todas as gerações a chamarão de bem-aventurada. É por isso que a igreja tem um carinho, um afeto, um respeito, uma admiração pela mãe de Jesus, porque manifesta para nós um exemplo tão grande de prontidão, que nós também, meus irmãos, estejamos de prontidão para ouvir a Deus e atender aos apelos que Deus nos faz. Deus nos faz apelos no dia a dia da nossa vida, por meio das necessidades das pessoas, por meio dos acontecimentos, e às vezes nós nos retemos, nos seguramos em nos entregar aquilo que Deus nos pede. Força e coragem, arrisquemo-nos, prontidão, alegria,
Lancemo-nos em Deus, porque Ele desfaz os planos dos soberbos. Ele derruba o trono dos poderosos, mas Ele enche de bens os famintos, despede os ricos de mãos vazias, mas socorre os humildes. A humildade seduz o coração de Deus. Diminuamo-nos, sejamos humildes, sejamos simples, sejamos atentos à palavra do Senhor. Um dia repleto das bênçãos de Deus. Deus os guarde e os proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembre sempre, Deus está no comando de tudo.